Um autor chamado Petrus Cantor, que morreu em 1197, alertou contra o mal que ele estava prevendo. Deveriam existir menos igrejas, menos altares, menos sacerdotes e sacerdotes mais bem escolhidos. Também alguns místicos alemães se manifestaram depois no mesmo sentido. João Gerson combate o abuso abertamente declarando o seguinte: os sacerdotes que vinculam tais promessas exageradas à missa seduzem o povo ao judaísmo e promovem a superstição. Na Alemanha levantaram-se vozes no mesmo sentido. Nicolau de Cusa, como bispo de Bressanone, determinou em 1453 e 1455 que todos os missais da sua diocese deviam ser levados até certas cidades centrais, como Stams, Wilten, Neustift e Inichen, e corrigidos na base de exemplares corretos ali depositados. Então, como se pode ver, toda uma preocupação da Igreja aí na Idade Média para corrigir abusos que vão surgindo, coisas inautênticas que vão acontecendo. Portanto, as acusações levantadas pelos reformadores protestantes no século XVI, principalmente Lutero, estavam dirigidas em crítica certeira e ao mesmo tempo impiedosa contra os pontos questionáveis na prática eclesial em torno da missa, que, por sinal, não era um protesto somente de Lutero. Como estamos vendo, autores muito autorizados antes de Lutero já tinham observado esses abusos e estavam procurando corrigir. Um escrito especial de Lutero, titulado Das Abominações da Missa Baixa, chamada Cânon, um texto de 1524, inclusive pelo título, fica claro o horror que Lutero tem das missas, especialmente da missa pelas almas, que por ele foi apresentada como exploração do povo. Bom, assim vai denúncia de abusos que, como eu disse, já estavam acontecendo antes de Lutero, mas que Lutero, com aquele seu jeito tempestuoso de expressar, e então ele levanta uma grande polêmica por toda a Alemanha. Então, o Concílio de Trento, no século XVI, vai ser o concílio que vai cuidar da reforma da missa, vai estabelecer o chamado missal de o Concílio de Trento vai ser o impulso para que aconteça o chamado missal de 1570 de São Pio V. Segundo o direito da época, tinha autoridade para fazer uma reforma na liturgia as dioceses ou as províncias eclesiásticas, sobre a condição de que não estivesse atingido o tradicional conteúdo básico romano do missal, principalmente o cânon. O cânon é aquela parte que o sacerdote, logo após o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, etc., depois do Santo, o sacerdote reza umas orações, quando Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, etc., etc. Esta parte é o que a gente chama de cânon. Em latim, começa Teiditur clementissime pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum, etc., né? Então, por exemplo, o Sínodo Provincial de Trevés, do ano 1549, exigia que em cada diocese que pertencia à sua província devia ser usado tão somente o missal diocesano, e se esse não existisse, o missal de Trevés. Então, como podem ver, há uma preocupação constante na Igreja de séculos para corrigir qualquer abuso, de tal maneira que os gritos de Lutero não era nada novo, porque realmente esse ambiente, historicamente falando, já existia. Corrigir abuso. Por quê? Porque, como nós explicamos anteriormente, existia como que um esqueleto inicialmente, uma maneira de proceder na missa, mas pelo menos até o século VIII, IX, nós encontramos ainda sacerdotes e bispos inventando as próprias orações da missa.
Então, não estava tudo fixado ainda como nós temos hoje em dia. Isso, claro, quando você inventa diante de um esqueminha básico, você tem um esqueminha básico, início, meio e fim, e diante disso você inventa, então, logicamente, podem acontecer abusos. E de fato aconteceu e de fato se procurava corrigir. Então, o Concílio Tridentino, já em 1546-47, na ocasião das deliberações sobre o uso e o abuso das Sagradas Escrituras, tinha tocado também na questão da missa. Uma comissão especial foi encarregada de colecionar os abusos da missa, os abusos em torno à missa. Essa tarefa não foi difícil, uma vez que esse ponto sensível tinha sido destacado constantemente, não somente pelos inovadores protestantes, mas também no concílio, ensino dos memorandos e programas de reforma, sequências e prefácios de santos com conteúdo lendário, orações em situação de paz e calamidade, diversos cânticos após a consagração, novos formulários de missa de origem questionável, tudo isso abusos que já estavam em pauta na vida da igreja. A comissão tridentina não perdeu nada disso e apresentou o seu próprio inventário de abusos, que representava a coleção mais abrangente de ideias para a reforma litúrgica. E assim a coisa foi acontecendo. É natural que o Concílio de Trento, que já se reunira por um tempo demasiadamente comprido, não podia entrar na discussão de muitos detalhes nos quais podiam existir opiniões muito diferentes. O esboço da Comissão Tridentina precisava ser elaborado numa segunda, terceira e finalmente numa quarta versão, sempre mais curta, para que fosse melhor garantida a sua aceitação geral. Então, finalmente, o decreto de Observandis et Evitandis in Celebratione Missae, que chegou a ser aceito na 22ª sessão, no dia 17 de setembro de 1562, estava em conexão com a doutrina e os cânones sobre o sacrifício da missa e tratou dos abusos mais óbvios, que são resumidos sobre os termos ganância, falta de respeito e superstição. Então, a seção 22 do Concílio de Trento é essa seção que fala do santo sacrifício da missa, estabelecendo a doutrina e corrigindo os abusos, que, por outro lado, pelo menos como nós vimos, sempre foi uma constante na vida da igreja, só que agora recebe uma chancela de um concílio ecumênico, como é o Concílio de Trento, um concílio dogmático, como é o Concílio de Trento, e de uma sessão altamente dogmática, como foi a sessão 22. Ao mesmo tempo em que foram evitados os abusos através do Concílio de Trento, nessa sessão foi condenada sob proscrição a rejeição protestante do silêncio do cânon e o princípio do uso exclusivo da língua do povo na missa. Bom, até hoje, por exemplo, se há um grupo de sacerdotes, que está rezando a missa e você tem vários altares na lateral de uma igreja, evidentemente esses padres vão ter que rezar cada um a sua missa em silêncio. Porque se eu começar a rezar a missa em voz alta e o padre que está do meu lado rezando a missa também no altar lateral em voz alta, a gente se atrapalha. Então é coerente que até hoje se pratique um silêncio sagrado em alguns momentos de celebração da missa, Ou também, por exemplo, a língua latina continua sendo a língua oficial do nosso rito, então o Papa frequentemente reza em latim, a missa nas nossas dioceses, a missa pode ser rezada em latim, nas nossas paróquias. O negócio é que na prática acaba não acontecendo muito, não é verdade? Mas a igreja, ela percebe a importância do silêncio sagrado, às vezes do silêncio do cânon e também da língua latina na missa, inclusive como maneira de uma conexão com toda a universalidade da igreja. Bom, então, segue-se o caminho. Pio IV iniciou a realização, então, de uma comissão que foi depois ampliada pelo seu sucessor, o Papa Pio V, dominicano, e finalmente resultou o Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, Pii V
Pontifici Maximi Iusum Editum, ou seja, o missal romano que surgiu a partir do decreto do Concílio Tridentino, editado para o uso no tempo do Papa Pio V. É o famoso missal de 1570. A próxima versão desse missal vai ser o missal de São Paulo VI em 1970. Ok. Esse missal foi introduzido obrigatoriamente para toda a Igreja através de uma bula do dia 14 de julho de 1570, na qual se percebeu o trabalho realizado e seus princípios orientadores em comparação com aquilo que tinha existido antes, sob a utilização de certas observações ocasionais. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos então um missal que acaba de ficar para toda a Igreja, mas o mesmo Papa Pio V afirma o seguinte: essa missa romana é a missa da Igreja de Roma, mas todas as missas que têm pelo menos 200 anos podem continuar a ser celebradas. Então, se tem menos de 200 anos, então não vai ser mais celebrada e vai celebrar esta que o Papa está editando no missal de 1570. Então, por um lado, uma grande tolerância com vários ritos que tinham mais de 200 anos e, ao mesmo tempo, para corrigir os erros, para corrigir os abusos, o Papa impõe um missal para aquelas liturgias, para a Igreja no contexto de missas que não tenham 200 anos de existência. É que realmente 200 anos dá para perceber muita coisa e corrigir muitos abusos e aperfeiçoar textos, né? Antes de 200 anos, a Igreja Católica continua tudo isso um bebê, que ainda não dá para fazer um juízo. Então, vocês veem que na Roma Eterna, 200 anos é a idade de bebê, né? Uma igreja que tem 2000 anos, evidentemente 200 anos é quase nada, né? Então, o missal romano acaba sendo uma espécie de missal único que, graças à atividade missionária, especialmente de franciscanos e jesuítas e também de dominicanos, foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? Inclusive no ambiente das conquistas da América e tudo mais, de tal maneira que esse é o missal que nós recebemos. Foi essa missa que nós recebemos, o missal já de 1570, claro, foi trazido para cá depois. Antigamente se celebrava conforme se tinha esse costume, o costume da época, né? Mas especialmente através das famílias franciscanas e os jesuítas, né? Que especialmente franciscanos e jesuítas tinham um interesse especial em manter o rito romano, e isso chegou às nossas terras. Muito bem. Para a tarefa de regular novas questões no sentido das prescrições existentes, servem os decretos da Congregação dos Ritos, publicados desde 1588 e dos quais quase a metade é voltada para a liturgia da missa e suas necessidades. No entanto, apenas poucos decretos contêm prescrições mais concretas acerca do rito da própria missa. Então, nós vamos ver a fixação mais exata de reverências, a declaração de que o cálice deve estar coberto após a comunhão, do mesmo modo como no início da missa, o regulamento em relação à ordem que devem ser introduzidos os diversos patronos na oração, os santos, né? Quem pode ser mencionado no cânon, um maior número de decisões fica dedicada a diversas circunstâncias da missa. A hora permitida da celebração, a consideração do local na escolha do formulário, né? A questão de aplicar a missa pelo povo, a questão de binar, ou seja, celebrar 2 missas no mesmo dia, correção de defeitos. Então, nós vamos vendo decretos que vai aperfeiçoando coisas já no contexto da missa de São Pio V, o missal de 1570. Bom, então, também tem essas intervenções eficientes nas rubricas e no texto do missal de São Pio V que aconteceram desde o século XVI, cujas principais, digamos assim, reformas litúrgicas ao missal de 1570 é aquela que acontece no tempo do pontificado do Papa Clemente VIII, em 1604,
do Papa Urbano VIII em 1634 e no pontificado do Papa uma edição nova com mudanças importantes aconteceu em 1920 na base da reforma introduzida por Pio X, né? Depois nós vamos ver algumas mudanças que Pio XII introduziu também na primeira metade do século XX. Então a gente pode perceber que há uma lógica de reforma, tá certo? Há uma lógica de reforma. Então, o pessoal que fica aí se lamentando o tempo todo porque teve uma reforma em 1970 e que deveria conservar o missal de São Pio V e não sei o que mais. Vocês sabem que a missa tridentina que se celebra hoje em dia é conforme o missal de 1562, ou seja, não é tal qual 1570. É 1570 de Pio V, mais 1604 de Clemente VIII, mais 1634 de Urbano VIII, mais 1920 sob a base de Pio XII e também Pio X anterior, né? E agora Pio XII, aí terminando a primeira metade do século XX, também introduziu reformas. Então vejam só que há uma lógica de reforma constante. Quem acompanhou minhas aulas até o momento presente, eu acho que entendeu essa lógica, né? Que as coisas não são tão fixadas assim e por isso na próxima aula eu quero estudar com vocês o famoso decreto Quo Primum Tempore, para a gente entender um pouco alguns detalhes desse decreto, para evitar também qualquer espécie de fanatismo sobre esse decreto que fica sempre nos missais de São Pio V. Até a próxima!